Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma aula especial, né? Aula de História, e nós vamos falar sobre os primeiros povoadores do atual território brasileiro. Então, assim, é um tema bastante interessante porque precisamos compreender como que se deu, né, esse povoamento no território brasileiro. Anteriormente, nós estudamos o tempo e a história, ou seja, como que ao longo do tempo, como que se forma o tempo, como que se forma a história. Então, a história pré-história, história antiga, história medieval, né, Idade Média, história moderna, história contemporânea. E na aula anterior nós estudamos sobre como que se deu as teorias, né, de povoamento das Américas, né? Então nós temos aí tivemos, né, alguns pontos, né, como as teorias do Estreito de Bering, né? Você pode recapitular, né, nas páginas 126 e 127, nós temos algumas teorias. A primeira dela, a travessia pelo Estreito de Bering. A segunda, a travessia da Ásia para a América, próximo ao litoral do Oceano Pacífico. É uma teoria menos aceita, né, pelas suas dificuldades de locomoção. A terceira é a travessia da Ásia e da Austrália para a América pelo Oceano Pacífico. E a quarta, que é uma teoria que está sendo revista agora, que é a travessia pelo Estreito de Bering, né? Então, mas de forma diferente daquela primeira. Então, assim, isso foi o que nós vimos nas aulas passadas, e hoje nós vamos falar sobre os primeiros povoadores do atual território brasileiro. O que é importante, ou seja, o que você precisa captar desse entendimento de como que eram os primeiros povoadores do atual território brasileiro. Então, como eu estou falando especificamente para uma turma, né, que é a turma do sexto ano, uma turma que eu gosto muito e que nós temos, por esse momento de pandemia, estamos fazendo as aulas online, aulas em casa, e resolvi gravar esse vídeo para fazer um resumo do nosso conteúdo, tá? Então, o que você precisa saber? Você precisa identificar, tá, os aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas. E aí, distinguir alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades, tá? Dessa forma, nós vamos ver como que e aí você pode, na sua apostila, né, você vai estar vendo aqui, ó, módulo 8, os primeiros povoadores do atual território brasileiro. E aí você tem aqui, né, os diferentes grupos indígenas, né? E é uma coisa bastante interessante que nós vamos observar, é que índio não é tudo igual. As pessoas têm aquela ideia de que índio, né? Então, índios não. Kanikauá, Kayapó, Ikpeng, Terena, são povos diferentes, né? Eles têm estruturas diferentes, eles têm culturas diferentes, etc, né? Então aqui, a pergunta que se coloca aqui no módulo é: o que há em comum entre as crianças representadas nas imagens? Tá? Então, parece que tem alguma coisa em comum, né? E o que há de diferente nelas, né? Então, assim, nós vamos passear um pouco por dentro da apostila, e aí eu peço que você me acompanhe, né? Possa me acompanhar. É claro que a leitura é fundamental, você vai ter que ler. Eu sempre falo que a leitura é fundamental. Vocês estão vendo aqui, especificamente para essa turminha aí, que eu sei que tem uns aí que são ávidos por leituras e assim, ficam impressionados com a filosofia. Nossa, esse professor de filosofia, apesar de nós estamos na aula de história, mas não tem como desvincular, né? Eu sou apaixonado pela filosofia, e aí você pode acompanhar aqui, ó, né? Esse aqui não é para enfeite, não. Isso aqui é leitura mesmo, o tempo todo, né? Então isso é importante, tá? Então olha só, índios não. Kaxinawá, Kayapó,
Iquipeng, Terena. Então assim, são grupos diferentes, né? E quando nos referimos ao conjunto de descendentes dos primeiros habitantes do Brasil, preferimos chamá-los de indígenas. Essa palavra significa originário de determinado país, região ou localidade, nativo, tá? Ou seja, chamá-los de indígenas significa reconhecer que são descendentes das primeiras levas de seres humanos que chegaram à América do Sul e a esse território que chamamos de Brasil, ok? Então esse é o primeiro entendimento. Então você vai ter aí na sua apostila, na página 132, a origem do mundo e dos humanos segundo os tupinambás. Como que os Tupinambá, deixa eu arrumar a fala, né? Os Tupinambá, como que eles falam da origem do mundo e dos humanos, tá? Então isso aí você vai ver na sua apostila na página 132. O que as pesquisas arqueológicas permitem saber sobre o passado dos indígenas brasileiros? Aí é outra parte interessante, porque, olha só, nós vamos ver o que é um sítio arqueológico, tá? Então, alguns pesquisadores defendem que o número de sítios arqueológicos no Brasil é maior do que 2.000. Então, tem muitos sítios arqueológicos, onde eles fazem as pesquisas, né? E descobrem. Aqui tem interessante aqui, ó, que é no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. É um sítio arqueológico e pode observar as imagens, você observa as imagens aqui, a pintura rupestres, né, dos antigos originários, tá? Muito interessante isso aqui. Temos outros sítios arqueológicos no Brasil, tá? Mas eu quero dar destaque, o que eu quero dar destaque é para essas duas páginas aqui, ó, tá? Porque aqui vai ter uma distinção de como que é esses povoadores do atual território brasileiro, tá? Então nós temos aqui como viviam os primeiros grupos humanos do atual território brasileiro. Então nós temos aqui, ó, os caçadores e coletores do interior, nós temos os sambaqueiros do litoral e nós temos os agricultores, tá? Então, como você pode diferenciá-los, né? No lilás aqui, tá? Nós temos aqui os caçadores e coletores do litoral. Meio rosinha aqui, os sambaqueiros do litoral. Olha a setinha, tá? Litoral, o que é litoral, tá? E aqui os agricultores, tá? De verdinho, tá? Então tem toda a setinha, você pode olhar, observar bem na sua apostila, para você não se perder, tá bom? Então olha só, no interior do atual território brasileiro, nas regiões centro-oeste e nordeste, nas florestas do sudeste e do sul, foram encontrados diversos vestígios de povos caçadores e coletores que datam de 11.000 anos. Interessante, tá? Muito interessante. Então você vai observar aqui, ó, você observa bem, faça a leitura, observe a setinha para onde que vai, onde que está aqui, inclusive Mato Grosso, né, nossa região. Os sambaqueiros do litoral, então naquele litoral nós temos em alguns locais do litoral brasileiro, na região que se estende do Pará ao Rio Grande do Sul, viveram grupos que se tornaram conhecidos como povos dos sambaquis, né? Então aqui, ó, inclusive tem as imagens, tá? Por isso que é importante você observar essas imagens. E por último nós temos os agricultores, né? Pesquisas revelam que há cerca de 3.000 anos, alguns povos que viviam na região amazônica e em grande parte da costa brasileira, nos atuais estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desenvolveram a agricultura, por isso chamado de agricultores, né? Ao contrário dos povos coletores e caçadores, que eram nômades, né? Os caçadores e coletores, que a gente já falou sobre os nômades, né? Sedentários, o que é nomadismo, o que é sedentarismo, tá? Então você já sabe o que é isso, né? Então os caçadores coletores e caçadores eram nômades. Eles viviam migrando de lugar para lugar em busca dos seus alimentos e caça e pesca para sobreviver. Já os agricultores não, o que eles fazem? Eles param em um lugar, fazem a sua plantação e sobrevivem daquilo, tá? E vivem daquilo, tá? Eles cultivavam plantas medicinais, milho, mandioca e outros alimentos, tá? Estou esperando aqui para não estourar o tempo, tá? E aí nós temos muitos povos indígenas no Brasil,
tá? Muitos, né? Nós temos aqui algum tronco linguístico, tá? Tupi-Guarani, Macro-G, Aruaque, Pano, Caribe, Tucano, Yanomami, Ticuna, tá? Pessoal, é muito interessante, tá? Olha, índio não é tudo igual, tá? Índio não é pra gente saber dele só no dia do 19 de abril, dia do índio. Não, a gente tem que pesquisar, a gente tem que saber quem que são os povos, os nativos, tá? Então assim, pesquisem, estudem, e analisem sobre todos os indígenas, tá? Aqui nós temos aqui na página de número 138, dois mapas interessantes. O primeiro é a ocupação indígena no território brasileiro antes de 1500. Olha só como que era antes de 1500. Inclusive aqui tem as legendinhas. Eu já ensinei para vocês lerem as legendas, tá? E aqui, ó, ocupação indígena no Brasil atual. Então olha só, toda essa terra pertencia a eles. Olha só como que está agora, tá? E ainda tem pessoas, né? A gente nem vai entrar no mérito da questão aqui, mas tá? As terras indígenas do Brasil, ok? Então, basicamente é um resumo, né? Aqui você vai ter, ó, o Guajajara. Então você vai falar sobre o Guajajara, como que eles vivem, né? Habitam o Maranhão e são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. O Carajá, tá? Os indígenas da etnia Carajá vivem ao longo do rio Araguaia, em áreas dos estados de Mato Grosso, Pará e Tocantins, incluindo a ilha do Bananal. E por último, os Yanomamis, tá? Aqui, ó, os Yanomami, tá? Os Yanomamis formam um grupo de caçadores e agricultores que vivem na floresta amazônica, na fronteira entre Brasil e Venezuela, tá bom? E o Munduruku, tá? Os Munduruku vivem às margens do rio Tapajós e seus afluentes, no Pará. Falam a língua Munduruku, tá? Pessoal, olha, tem muita coisa, tá? O conteúdo é muito legal, tá? Indígena. Então assim, fiz um resumo aqui para que vocês possam aproveitar o conteúdo que tem na apostila, né? E é claro, vou passar várias pesquisas para vocês, com atividades no plural, para que vocês possam fazer, tá bom? Esse é um resumo da nossa aula de hoje. Eu espero passar um pouco mais de informação durante a nossa aula online, quando a gente estiver conversando, né? Então vocês podem fazer perguntas, as dúvidas que tiverem. E é isso aí, tá? Tô morrendo de saudade de todos vocês, tá? E olha só, eu amo todos vocês. Cada um de vocês são especial para mim, tá bom? Beijo no coração. Fica com Deus.